Então, galerinha, tô aqui de volta com a parte 3 da nossa série de genética básica, ok? Lembrando, para quem não assistiu às aulas anteriores, aqui em cima eu vou deixar o link da videoaula número 1 e 2, ok? Ou se não, aqui mesmo, embaixo na descrição do vídeo. Então, vamos correr para a aula, roda a vinheta. Então, pessoal, na aula passada a gente falou aqui sobre os alelos e a gente viu que esses alelos são representados, né, com essas duas fitinhas que eu estou marcando aí para vocês e que tem essas famosas letrinhas, né, azão, azinho, que muita gente se confunde. Se eu tiver um azão, azinho e for fazer um cruzamento com um azão, azão, o que é que vai dar? Isso aí tem a ver com o tipo sanguíneo também, tá? Mas tem a ver com várias outras situações, que a gente vai ver nos exercícios quando a gente estiver vendo lá no final, ok? Lá no final, se vocês quiserem, a gente pode fazer uns exercícios, a gente pode botar até uma situação aí, se tiver alguma quantidade aí, sei lá, de 500 visualizações, até mesmo 1000 visualizações, aí eu faço exercícios com vocês, ok? Pode ser um pouquinho antes, tá bom? Então vamos lá. Nessa imagem aí a gente vai aprender, pessoal. É simples, é muito fácil. É só você ter um pouquinho de atenção e se dedicar também, que você vai aprender a mexer com essas letrinhas fácil e fácil, tá? Aí vê só, nessa primeira tela aqui, a gente vai aprender alguns termos novos, que é para a gente poder mexer com essas letrinhas, né? Com esses alelos. Eu estou chamando letrinhas assim de uma forma carinhosa, mas são os alelos, tá? E pessoal, a gente classifica os alelos de 4 formas. Eles podem ser dominantes, recessivos, heterozigotos e homozigotos. Só que a gente costuma diferenciar em duas duplas. Nessa dupla aqui, você classifica em dominante ou recessivo, e nessa outra dupla aqui, você classifica como homozigoto ou heterozigoto. Então assim, resumindo a historinha, eu posso ter um dominante que ele seja heterozigoto ou homozigoto, e o recessivo. Mas o recessivo, ele sempre vai ser azinho, azinho. Mas a gente vai ver, a gente vai entender aqui direitinho, tá? Deixa eu mostrar aqui na tela que é melhor. Aí vê só, primeiro lugar, eu estou marcando aqui para vocês, ó, tem uma setinha aí, tá? Tem os alelos dominantes. Esses alelos dominantes, o nome já está dizendo, são características que dominam sobre outra. E tem a característica recessiva, ok? Essa característica recessiva, ela é encoberta pela dominante. É aquela historinha lá que eu falei dos olhos azuis, por exemplo. Vamos supor que seu pai ou sua mãe tem olhos azuis e você lá nasceu com olhos castanhos, sem problema nenhum, isso pode acontecer. Você tem as características dos olhos azuis, só que essa característica ela não foi exteriorizada, ela está dentro de você, e essa característica pode passar para os seus filhos, então seus filhos podem ter a característica dos olhos azuis. Isso vale para doenças e outras características também, tá? Mas enfim, vamos aprender com essas letrinhas, que é o foco da nossa aula, ok? Aí vê só, alelo dominante, ele sempre vai ter uma letra maiúscula no começo. Decora desse jeito, aprende desse jeito, ok? Então sempre vai ser o dominante ou azão, azão, ou azão, azinho, que eu estou marcando aqui para vocês, certo? Então sempre vai ter uma letrinha maiúscula. Lembrando que essa letra, eu estou falando aqui que é A, mas ela pode ser qualquer letra, tá? Pode ser X, pode ser Y, pode ser Z. E lembrando, aqui só tem uma característica que a gente está estudando. Por exemplo, olhos azuis. Então, se eu tivesse duas características, iria ser duas letras do alfabeto. Se eu tivesse três características, três letras. Então, aqui a gente está aprendendo com uma letra, mas serve para quantas letras a gente quiser fazer. Que depois a gente vai ver uma coisinha lá, uma tabelinha, que vocês vão ver que tem mais letrinhas, ok? Aí, pessoal, lembra, dominante é quando sempre tiver, no mínimo, uma letra maiúscula. Azão, azão, tem uma letra maiúscula. Azão, azinho, tem uma letra maiúscula, então é dominante. Bater o olho num azão já é dominante, ok? Embaixo, o alelo recessivo é sempre minúsculo, são duas letrinhas minúsculas. Pode ser azinho, azinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, pode ser Xzinho, Xzinho, então sempre vai ser minúsculo. Toda vez que você tiver um par com letra minúscula,
é característica recessiva, ok? Lembrando, tiver uma letra maiúscula no início, é dominante. Se tiver as duas minúsculas, é recessivo. O próximo aqui, o próximo par que a gente vai aprender são os homozigotos e heterozigotos. E até coloquei aí, ó, homozigotos puros, tá? É uma linhagem pura. E tem os heterozigotos. Heterozigotos é aquela historinha que heterozigoto ele apresenta características dominantes e recessivas ao mesmo tempo. E homozigoto, não, homozigoto ou vai ser os dois, ou vai ser dominante ou vai ser recessivo. Ou dominante azão, ou recessivo azinho. E o heterozigoto, que ele é híbrido. Híbrido é uma mistura. Então ele tem um azão dominante e tem um azinho do recessivo, ok? Aí vê só, no homozigoto a gente tem apenas letras maiúsculas ou minúsculas. Fácil. Azão são iguais. Azinho são iguais. Se eu pegar um azão com um azinho, é heterozigoto, ok? Heterozigoto são letrinhas diferentes. Um azão, um azinho. Lembra que sempre as letras maiúsculas vêm no começo, ok? Então, azão, azinho, heterozigoto. Eu sei que tudo é letra A, mas tem uma letra A maiúscula e uma letra A minúscula. Então são diferentes. São heterozigotos. Quando tenho azão, homozigotos. Quando eu tenho azinho, também são homozigotos, que são letras iguais, ok? Aí você vai ver a diferença só da letra maiúscula e minúscula, tá? Se as duas letrinhas forem maiúsculas ou minúsculas, as duas, são características homozigóticas, são alélos homozigotos. E heterozigotos quando tem uma letrinha diferente, ok? Basicamente é isso. Aí eu vou juntar essas duas informações, esses dois pares de informações em uma tela só aqui para vocês agora. Aí vê só, aí é a mesma informação, é o que a gente aprendeu antes, só que eu juntei em uma imagem só, belezinha? De um lado, no caso do lado esquerdo, eu tenho aqui, ó, lado esquerdo, eu tenho os alélos homozigóticos, que pode ser azão ou azão-azinho. E também aqui no lado esquerdo eu tenho os alélos heterozigotos, que eles são o oposto, tá? O azão-azinho, maiúsculo e minúsculo. Do meu lado direito aqui, eu tenho os alélos dominantes, que são azão e azinho. Lembra que tem uma letra maiúscula. E tem os recessivos, que são letras minúsculas. Então aqui, do lado esquerdo, tem homozigotos, heterozigotos. E do lado direito, dominantes ou recessivos, ok? Vou pegar aquelas letrinhas que a gente viu lá no começo, ok? Vou pegar aquelas letrinhas que a gente viu lá no começo. E tem aí, ó, o azão-azinho e o azão-azinho e azinho. Vê, essas aí são as únicas 3 possibilidades que a gente tem nesses cruzamentos. Se eu tivesse representando com outra característica, eu ia ter que misturar. Então eu iria dar outras hipóteses. Mas já a gente vai começar devagarzinho para fazer só com essas. Então eu sempre tenho um A maiúsculo e um A minúsculo. Essas características podem ser misturadas. Eu posso ter azão-azinho e azinho. Essas características você já sabe classificar, ok? Então esse azão aí que eu estou marcando agora, azão, é uma característica que ele, por um lado, ele é dominante e por outro lado, ele é homozigoto, porque são iguais. O azinho que eu estou marcando agora tem a característica de ser dominante, porque tem um A maiúsculo, mas só que ele é heterozigoto, porque ele tem a característica misturada do dominante com o recessivo. E o azinho, ele não é dominante, ele só pode ser recessivo, tá? E esse recessivo, detalhe, só pode ser homozigoto. Tem a característica, até uma curiosidade, tá? Que esses pares de alelos recessivos, eles só podem ser homozigotos, porque você tem azinho. Se fosse azão, não ia ser recessivo, ia ser dominante, ok? Então, continuando aqui, a gente vai voltar para aquelas fitas que algumas pessoas podem se assustar com elas. Isso é muito difícil, não. Então a gente vai aprender a classificar aí, ó, facinho, ok? Nessas características aí que estou marcando. Vamos lá, o primeiro aí que eu estou marcando para vocês. Esse aí primeiro lugar, é dominante ou recessivo? É dominante, ok? É dominante porque tem uma letrinha maiúscula lá no começo. Outra coisinha, por outro lado, ele é homozigoto ou heterozigoto? Homozigoto. Por que homozigoto? Porque são letrinhas iguais. E assim a gente faz com o segundo, que é esse do meio,
que, em primeiro lugar, você classifica ele como dominante ou recessivo. É dominante, porque tem a letrinha maiúscula no começo. E ele, por outro lado, vai ser homozigoto ou heterozigoto? Vai ser heterozigoto, porque tem letrinhas diferentes, o A maiúsculo e o Azinho. O último aí, ele não é dominante, pessoal, porque ele não tem a letrinha maiúscula no começo. Ele é recessivo. E lembra, todo recessivo ele é homozigoto, porque tem as duas letrinhas iguais. Não pode ser heterozigoto, ok? Então, com isso, a gente finaliza essa aula de hoje falando sobre esses alelos. E na próxima aula, a gente vai falar aí, ó, sobre os heredogramas, que eu vou botar aqui também na telinha. E esses heredogramas tem tudo a ver com essa característica que a gente está vendo aí, dominante e recessivo, tá? Esse heredograma, vou dar uma dica para vocês. Esse heredograma é aquela famosa árvore genealógica que a gente via desde sempre, desde a infância. Aquela árvore genealógica. E só que a gente vai ver agora de uma forma científica, tá? É a mesma coisa, só que a gente vai ver de forma científica, juntando com essas características dos alelos que a gente viu, ok? Belezinha? Então, dá o like aí para ajudar o tio e compartilha. O principal é você compartilhar vídeo que você possa disseminar esse conhecimento para outras pessoas, ok? Valeu, tchauzinho.